Oi gente, bem-vindos ao Lua Literana, eu sou a Ana Moon e hoje eu vou fazer uma resenha com análise literária do livro O Bebê de Rosemary. Essa capa é muito icônica, né, gente? Pra quem conhece já o filme, essa é a estética do DVD da capa do filme, né, do pôster do filme. Então a Darkside lançou essa versão toda inspirada na identidade visual do filme da época. E eu comprei, obviamente, eu achei maravilhosa. E eu queria mostrar só pra vocês rapidinho, antes de começar a análise. Vem com umas coisinhas aqui, ó. Um postcard com um ultrassom do bebê de Rosemary. Um marcador legal, ó, com a Rosemary, pra quem já viu o filme. Aí mais do ultrassom aqui atrás. E o livro é todo legal. A lateral das páginas é rosa. E a fitinha também é rosa, então quem quiser comprar o livro, lê e aí depois assiste essa resenha pra ver se concorda com as coisas que eu falei e tal. Essa é a edição da Darkside. Sim, gente, um livro de horror vai ser uma resenha de terror, finalmente, sabe? A minha vida fica um vazio quando eu demoro muito tempo pra falar extensivamente sobre horror, porque horror é o meu gênero favorito. Eita, aqui a almofada das costas. Então, finalmente, estou falando sobre horror aqui no canal novamente. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreverem no canal pra me ajudar a chegar nos 1000 inscritos, que daí eu consigo monetizar meus vídeos. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham da história, se vocês já leram o livro, o que vocês acharam, se vocês já viram o filme também, o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram mais do filme ou do livro, eu vou contar aqui pra vocês se eu gostei mais do filme ou do livro. Então, deixem tudo aí nos comentários que eu sempre respondo. Então, O Bebê de Rosemary, de mesmo título da obra original em inglês, Rosemary's Baby, foi escrito pelo autor americano Ira Levin. Eu tenho quase certeza. Calvin, vem cá. Pegar meu cachorro, porque tamo eu e ele sozinho em casa aqui, então... Olha, ele tá de verde combinando com o Bebê de Rosemary. Meu Deus, a gente tá muito combinando todo mundo. Olha aqui. Calvin, a gente tá combinando. Tá, o cachorro tá aqui no meu colo, tá, gente? Então, eu acho que eu tô pronunciando certo o nome, Ira Levin. O livro foi publicado em 1967. Então, como vocês já sabem, a obra é do gênero de horror e ela vendeu mais de 4 milhões de cópias quando ela foi lançada. A popularidade do livro na época gerou um boom de horror nos Estados Unidos, principalmente. Então a ficção de horror alcançou um grande sucesso comercial nos anos seguintes naquela época. Que então o boom de horror é conhecido ali na história da cultura de horror americana. Foi causado pelo Bebê de Rosemary, o livro, que fez muito sucesso. Então, um pouco sobre o autor. O Ira Levin, ele nasceu em 1929 em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. E ele cresceu e viveu lá. Antes de publicar livros, ele roteirizou filmes educativos e roteiros para programas de rádio e televisão. Ele também escrevia peças de teatro e sua mais famosa Death Trap, de 1978, ainda detém o recorde de ser a comédia que mais tempo ficou nos palcos da Broadway. Então, o primeiro livro de Levin foi A Kiss Before Dying, Um Beijo Antes de Morrer, de 1953. E ele foi bem recebido pela crítica e pelo público na época, ganhando o prêmio Edgar em 1954 de melhor livro estreante. O livro foi adaptado 2 vezes com o mesmo nome, o primeiro em 1956 e o segundo em 1991. O seu livro mais conhecido, porém, é O Bebê de Rosemary, né? Rosemary's Baby, de 1967, que foi republicado no Brasil pela Darkside em 2022.
Ele já tinha sido publicado antes por outra editora, mas em 2022 a Dark Side republicou. As temáticas de satanismo e ocultismo são então abordadas nessa história de horror e se passando no Upper East Side, em Nova York. Em 1968, o livro foi adaptado para o cinema com o mesmo nome, escrito e dirigido pelo Roman Polanski, que é um diretor de cinema bem famoso. E os atores eram a Mia Farrow, também muito famosa, até hoje faz papéis icônicos no gênero de horror, e John Cassavetes. Ruth Gordon ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel no filme. O Polanski foi indicado como melhor roteiro adaptado. Então, o longa ele só acrescentou para o boom de horror que o Bebê de Rosemary causou. Então, ele deu origem a uma demanda por livros e filmes com a mesma temática. Então, em 2002, o Levin disse a respeito da febre de filmes sobre ocultismo e satanismo nos anos 70 e 80. Ele falou: "Eu me sinto culpado que o Bebê de Rosemary tenha levado ao Exorcista e à Profecia." Também filmes que ficaram muito famosos, né, do mesmo, mais ou menos ali o mesmo gênero, né? Todos do boom de horror daquela época. Toda uma geração foi exposta e crê no diabo. Eu não acredito no diabo, e sinto que o forte fundamentalismo que temos não seria tão forte se não tivesse tantos desses livros. Claro, não devolvi nenhum cheque de royalties. Vou falar um pouquinho mais a respeito de como é abordado o satanismo ali na história, e vou dar minha opinião mais pra frente. Outros livros que o Ira Levin escreveu foram The Boys from Brazil, não sei qual é o plot e não sei por que Brasil, mas de 1976, The Stepford Wives, 1972, Sliver, 1991 e Son of Rosemary, 1997. Então o Bebê de Rosemary tem uma continuação, mas nunca foi adaptado para o cinema. Por isso que eu acho que até pouca gente sabe dessa informação. Talvez eu leia, não tenho certeza. Por curiosidade. Acho que eu vou ter curiosidade de ler, não sei. Tem muita coisa pra ler. Talvez eu leia, então, a continuação do Bebê de Rosemary. Um livro seu, de 1970, Este Mundo Perfeito, This Perfect Day, bastante raro em português por falta de novas edições, é uma distopia comparável ao Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, ou ainda Fahrenheit 451, né? 451, do Ray Bradbury. Então ele tem uma distopia boa, que não sei se também um dia eu posso ler. Eu já li Admirável Mundo Novo, já li Fahrenheit 451, não li 1984 ainda. Posso ler também pro canal, se vocês quiserem, de novo, os que eu já li e o que eu não li ainda. Bom, então, um resumo breve da história. O enredo ele gira em torno de Rosemary Woodhouse, que é interpretada então pela Mia Farrow no cinema, bem icônica, essa daqui, ó. Esta moça aqui, a Rosemary Woodhouse. Ela é uma jovem que acaba de se mudar com o marido para o prédio Bramford, descrito como histórico de arquitetura gótica, em Nova York. Esse prédio existe, tá, gente? Ele só não se chama Bramford. Na vida real, ele se chama Dakota. Foi onde o John Lennon morava, né? E foi assassinado ali na entrada do prédio. Então, já é um lugar bem, assim, com uma energia pesada, assim, meio de assombração por causa disso, né? E isso aconteceu depois do livro, tá, gente? O assassinato do John Lennon no Dakota aconteceu depois de toda a onda do Bebê de Rosemary. Então, sabe? É uma coincidência, né? Mas ao mesmo tempo um pouco bizarro. Calvin, eu vou ter que te largar porque teu pelo tá me coçando o nariz. Então, volta pro chão. Gente, tem animal de estimação com rinite. Então, o marido de Rosemary, né, se chama Guy Woodhouse, ele é um ator meio flopado, que até o momento só teve papéis pequenos em peças de teatro e comerciais de televisão. Antes deles se mudarem, eles são avisados por um amigo da família, Edward Hutchins. Na verdade, é um amigo da Rosemary. É mais amigo da Rosemary mesmo, não é muito amigo do marido dela, né? Que o Bramford, ele avisa então a Rosemary que o Bramford é conhecido por ter um histórico envolvendo bruxaria e assassinato. Eles ignoram os avisos porque Rosemary, ela se apaixona pelo apartamento. No filme mostra bastante, no livro obviamente também, mas no filme dá pra gente ver que ela se apaixona bastante pelo apartamento no Bramford. Quando eles fazem então a mudança pro apartamento, eles são recebidos por um casal excêntrico de idosos, chamados Minnie
e Roman Castevet. A Rosemary, ela vai achar eles irritantes, tá? Mas o marido vai passar a frequentar o apartamento dos velhos. Aí dá a entender ali que ele gosta muito do velho e se conecta com ele de alguma forma, viram amigos. E o velho, tipo, tem várias histórias pra contar e o Guy, né, o marido, se interessa ali, então ele vai passar a frequentar o apartamento dos vizinhos. Mas a Rosemary nunca se apegou muito a eles, assim, ela sempre achou eles irritantes. Tipo, a Minnie, principalmente, ela é muito enxerida, tanto no filme quanto no livro, é insuportável, essa mulher é insuportável. Inclusive, a atriz ganhou, né, o Oscar, porque interpretou muito bem, ela é bem insuportável no filme, igualzinho no livro. Então, depois que o ator principal de uma nova peça de teatro fica cego de repente, o Guy, o marido da Rosemary, é escalado para o papel. Então o Guy, ele inesperadamente concorda com Rosemary que eles precisam ter seu primeiro filho. Então naquela mesma noite que ele avisa a Rosemary que ele ganha o papel, a Rosemary sonha com um encontro sexual violento com uma criatura enorme e desumana, de olhos amarelos. Na manhã seguinte, a Rosemary encontra marcas de garras nos seios e na virilha, e o que Guy descarta como resultado de sua unha, que ele cortou. Rosemary posteriormente descobre então que está grávida. Bom, aí que as coisas começam a ficar mais bizarras, assim, gente. Bem bizarras, bem absurdas também, né? Porque bem protagonista trouxa de filme de terror. A Minnie Castevet, né, a senhora ali, a vizinha insuportável, insiste muito para que a Rosemary troque de obstetra e mude para o obstetra que é amigo próximo da Minnie, e ele é super renomado em Nova York, e aí ela garante descontos para Rosemary, e ela insiste tanto, mas tanto, ela e o marido, né, que a Rosemary acaba cedendo por pura pressão. Então ela muda de obstetra. Aí durante essa gravidez da Rosemary, ela fica muito doente. Ela tem uma dor intensa, sem pausa, acho que dura ali uns... Eu não lembro direito os detalhes assim de tempo, mas eu acho que durou tipo 2 meses, sei lá, aquela dor da Rose, mais até, porque ela tá com a barriga maiorzinha. Então, sei lá, umas 3 meses ali, ela fica com uma dor constante o tempo inteiro. E aí o médico só vai falando pra ela que é normal. Tem algumas grávidas que passam por essa dor e tal. E aí ela vai perdendo peso. E todo mundo ignorando aquilo ali, entendeu? E tipo, falando que ela tá histérica. Aí o médico e a vizinha, como eles são amigos, né? Aí eles estão meio ali em contato um com o outro. Alimentam a Rosemary com misturas estranhas e sujas, assim, é meio nojento. É uma erva que essa erva, ela vai ser importante pra dar pistas, tá, gente, do que tá acontecendo na história. Chama a erva do diabo, quase certeza que chama a erva do diabo. Mas aí é que assim, essas pistas bem óbvias, elas começam a aparecer assim na narrativa e a gente já vai meio que adivinhando o que vai acontecer, o que tá se passando ali, né? Mas então ela coloca essa erva, dá um colar pra Rosemary com essa erva e a bebida que ela dá todos os dias pra Rosemary beber tem essa erva e é ruim pra caralho. Opa, palavrão. E é muito ruim a bebida. Mas ela bebe do mesmo jeito, porque o médico disse pra beber, pra não tomar, tipo, remédios de pílula, porque é melhor ser natural. Que médico, gente? Vai falar, não, continua tomando a bebida do que a tua vizinha idosa, maluca, tá fazendo. Enfim. E tu ainda vai concordar, não, meu médico falou. Não sei se é porque eu sou filha de médico, de obstetra, exatamente, de ginecologista obstetra, que eu acho as coisas desse livro meio absurdas nesse aspecto. Mas enfim, a Rosemary, ela passa a ter desejo por carne crua também. Tem uma cena no filme, tô lembrando agora, dela comendo carne crua. Então, o desempenho do Guy, do marido dela, na nova peça de teatro que ele substitui, né, o outro ator que ficou cego, de repente recebe críticas favoráveis e outros papéis cada vez mais significativos se seguem. Então, o Guy, ele logo começa a falar sobre uma carreira em Hollywood. Então, a carreira dele tá indo muito bem. Agora, a partir daqui, eu vou dar spoilers, tá?
da resolução ali de todo o mistério da gravidez da Rosemary, de tudo que tá acontecendo naquele apartamento ali, na história em si. Então, se vocês quiserem parar por aqui ou pular para conclusões finais, façam isto. Eu vou colocar na linha do tempo cada momento, então vocês podem pular essa parte com spoilers. Então, o amigo de Rosemary, aquele Hutch que eu falei no início, que avisou ela sobre a reputação ali do prédio, ele fica misteriosamente doente e acaba falecendo. Aí nesse ponto a gente já sabe que tem coisa errada. Então, antes de morrer, ele envia um aviso para Rosemary, levando ela a descobrir que o Roman Castevet é o líder de um coven satânico, tá? É muito legal o jeito que ela descobre ali sobre isso. Então, eu não vou dar detalhes também pra não estragar a leitura de vocês, mas os detalhes, assim, que as coisas vão se desenrolando e a Rosemary vai entendendo o que tá acontecendo são bem legais. Então, não vou dar os detalhes também, porque eu não vou contar o livro inteiro, todos os detalhes, mas leiam então pra saber como é. Então, ela suspeita, depois de descobrir isso, né, que o Roman Castevet é líder de um coven satânico, ela suspeita que seu bebê ainda não nascido é procurado como sacrifício para o diabo. Então, apesar de sua crescente convicção, ela não consegue convencer ninguém, principalmente o marido dela. Então, ela não consegue, todo mundo acha que ela tá maluca. Ai, nem o marido. O marido a gente já espera que não acredite na gente, né? Mas tudo bizarro. Então, no final das contas, a Rosemary descobre que todas as pessoas conectadas a Minnie e ao Roman Castevet fazem parte de um coven satânico, incluindo seu médico e o próprio Guy, que ofereceu o bebê de Rosemary em troca do sucesso da carreira ali. Então, a verdadeira intenção do coven é querer seu bebê, a quem ela queria chamar de Andrew, né, Andy, mas que o coven insiste em chamar de Adrian. No livro, então, a gente vai entender que o Adrian era o pai do Roman Castevet, tá? Que era ali o grande líder do coven, mas ele acaba falecendo, daí o Roman toma o lugar dele, que nem é... Não, peraí. Isso aí. Então, o bebê, ele é o anticristo. Ele é o filho do Satanás, entendeu? Naquela cena ali que a Rosemary sonha que foi, né, violada por uma criatura, na verdade ela foi pelo Satanás, entendeu? Ela ali foi violada por ele, então ela ficou grávida dele. Então ele é meio que o filho do Satanás, o bebê de Rosemary. Então o pai não é o Guy, tá? Essa é a grande revelação do livro. O nome do livro é O Bebê de Rosemary, então essa é a grande revelação. O livro, ele acaba assim, a Rosemary meio que aceita ali o que aconteceu e ela vê que é o bebê dela, entendeu? É o filho dela. Então, ela fica a entender, assim, que ela aceitou a situação e que vai cuidar do bebê como filho dela e proteger de todo mundo, assim. Até tem uma tensão ali no final, as últimas cenas dela, tipo, o bebê é meu, sai todo mundo, entendeu? E achei até uma boa resolução pra história, porque faz sentido, eu acho que a maioria das mães faria isso, acolheria a criança, né, por mais que o pai seja um Satanás. Enfim, agora que já nasceu, né, vai fazer o quê? Agora, queria falar um pouco dos pontos, um ponto positivo que eu achei da história, que é a construção do mistério, da narrativa. Ela é muito envolvente e bem escrita, com todas as pistas ao longo da trama estrategicamente posicionadas para que no final a gente entenda o que estava acontecendo. Então, no final, tu vai começar a lembrar das coisas, das pistas deixadas pelo autor ali no meio da história, entendeu? Isso eu achei bem construído. Ele no filme também fica igualzinho. A adaptação é bem igual ao livro. O livro é mais divertido de ler porque, primeiro, é um livro, entendeu? Tudo que for livro eu sempre vou achar mais divertido. Mas o filme é bem idêntico, sério, é bem idêntico ao livro. Então, nisso, super ok, super legal, que a adaptação é tão icônica.
Agora, sobre os pontos negativos e críticas, assim, não tenho críticas referentes à escrita. A escrita muito boa, enredo super envolvente, fiquei curiosa, mesmo que eu já sabia o que ia acontecer, né, porque eu já tinha visto o filme, a escrita me prendeu bastante. Só que em termos de conteúdos abordados na história, tem um grande problema aí que até o autor ali, que eu já falei pra vocês no início, ele se arrependeu um pouco, né, de ter popularizado ali o satanismo ali na cultura popular. E pra mim o pior de tudo é ele relacionar o satanismo com a bruxaria. O tempo inteiro chama-se witchcraft, tá? Eles são bruxos. O que talvez naquela época realmente as pessoas eram burras e relacionavam as duas coisas, entendeu? Mas quem estuda bruxaria, quem gosta de bruxaria, eu tenho milhões de livros de bruxaria, eu amo bruxaria, sabe? Então, tipo, vou explicar pra vocês o problema. Essa é a demonização da palavra witchcraft, né? Bruxaria, que na verdade é um ponto de vista cristão, tá? Bruxaria não tem nada a ver com satanismo mesmo, assim, nada a ver. Mas a história é narrada de forma que o uso desse termo, né, bruxaria, witchcraft, seja pejorativo e preconceituoso. E até faz sentido, né, porque, tipo, a igreja via as religiões pagãs na antiguidade todas sendo bruxaria e satanismo, /satanismo, durante a Inquisição, por exemplo. Então, é a visão cristã do satanismo, e aí eles relacionam com a bruxaria, pra eles é tudo a mesma coisa, né? Então, o sucesso estrondoso do livro com certeza contribuiu para a desinformação a respeito da bruxaria e de religiões pagãs, assim, no geral, tá? Perpetuando o preconceito, principalmente nos Estados Unidos. Aí, para quem tiver curiosidade, só para explicar que a bruxaria ela é uma religião pagã de diversas vertentes, tá? E ela nasce com os druidas e com a cultura celta. O centro da crença é a valorização da natureza, do equilíbrio de elementos naturais, de perpetuar boas ações que beneficiam ali a comunidade das pessoas. Outro termo para bruxaria é o xamanismo. Nada mais é do que a manipulação dos elementos da natureza, né? E pode ter a ver com o sobrenatural ou não, assim, com magia mesmo em si. Mas é uma questão mais de envolver conexões do mundo real com o mundo espiritual e natural, tá? Então, isso é bruxaria. Então, por exemplo, a Wicca é uma vertente da bruxaria. Eu tenho vários livros de Wicca, gosto do assunto. Então, é um exemplo de bruxaria. Então, não tem nada a ver com satanismo, nada. Satanismo tem a ver com cristianismo, com a religião cristã, né? Seria o oposto. Bruxaria não tem a ver com nada, sabe? Então, eu acho que esse, pra mim, é o maior defeito do livro, que eu compreendo que seja ali o conhecimento que as pessoas tinham, principalmente o autor ali da época. Principalmente se, sei lá, eu não sei se eu não vi se ele era cristão, católico, sei lá. Mas, pra mim, isso me incomodou, sempre me incomodou, na verdade, eu já tinha visto o filme fazia muito tempo. Então, esse aspecto sempre me incomodou bastante, assim, utilizar o termo bruxaria, né, witchcraft, como a mesma coisa que satanismo, que cultuar o diabo, sabe? Não é a mesma coisa, tá? Mas isso acontece também no Exorcista, pensando aqui. Eles também usam o termo witchcraft. Quase certeza. Eu já li o livro do Exorcista, mas faz tempo. Talvez eu leia aqui pro canal de novo. Tô tentando lembrar do filme, que eu já vi um monte de vezes, que eu amo aquele filme. Enfim, é uma questão ali presente nesses filmes do boom de horror ali dos anos 70, 80 ali, dos Estados Unidos. Enfiar a bruxaria numa coisa nada a ver com nada, entendeu? Então é isso, gente. Essa foi a minha análise com resenha com análise de O Bebê de Rosemary. Quantas luas eu vou dar pro livro? Eu não pensei sobre isso ainda. Eu sempre deixo pra pensar no vídeo, porque é mais divertido eu considerar na frente de vocês todos os pontos. Eu acho que não é 4 estrelas pra mim, porque
Eu não sei se o fato de eu já conhecer a história há muito tempo e já ser um pouco manjada, assim, eu não ter me surpreendido, não me faz ser 4 estrelas, mas eu tenho que julgar ali o livro em si, né? A construção da narrativa. Então, é que é uma história boa. É uma história muito boa. Tirando essa parte do termo mal colocado ali, de witchcraft. Então, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Ring, né? Com o livro do Ring, que também tinha ali questões a respeito do conteúdo colocado na história. Também foi uma coisa que me deixou assim... Mas eu lembro que eu dei 5 luas, mesmo assim, pra Ring. Mas eu vou dar 3 luas pra O Bebê de Rosemary, porque... Pra ser 4 luas... Tem que me impactar mais, eu acho. Tem que me dar mais medo, eu acho, pra ser um livro de horror com 4 luas. Eu não senti muito medo, assim. A história é legal, ela é envolvente, mas... É que a história é mais de mistério. Ela não é focada em causar medo no espectador. Eu lembro até minha mãe falando que ela foi assistir O Bebê de Rosemary e ela se decepcionou porque o filme não é assustador. Realmente, a história ela não é assustadora. Ela é uma história de mistério, assim. Então, nem mistério, eu acho que é uma história de suspense, digamos. Suspense é o melhor termo pra definir O Bebê de Rosemary. É um suspense, entendeu? As coisas estranhas estão acontecendo e a gente vai achando as coisas estranhas e tentando entender o que tá acontecendo. Mas não dá susto, não dá medo. Nenhuma cena que eu lembro de ler e ficar com medo. Então, por isso eu vou dar 3 luas. Porque como é do gênero do horror, espero que me assuste e não me assusta essa história, assim. Mas ela é uma boa história. É envolvente. 3 luas. Então é isso, gente. Muito feliz de ter feito essa resenha. Porque é um clássico, né? Do horror, da literatura de horror. Apesar de ter essa questão ali que me incomoda, do termo utilizado de forma errada, que daí vai aparecer em outros livros também, então a gente tem que só aceitar e criticar, mas pensar assim, tá, é isso, entendeu? Não vai mudar como uma história é boa ou não. Fiquei muito feliz de fazer essa resenha. Vejo você no próximo vídeo. Vai ser vlog de leitura. Faz tempo que eu não posto um vlog de leitura, eu tô lendo um monte de coisa. Então vai ser vlog de leitura. E aí no vlog talvez eu decida qual vai ser a próxima resenha. O próximo vídeo, assim, sentadinha de resenha. Não decidi ainda qual vai ser o próximo. Tem várias possibilidades. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!